Fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição de Liga o Estado. Você, claro, pode nos acompanhar nas redes sociais de O Estado do Maranhão. Estou aqui com Gustavo Arruda e também Eduardo Lindoso. E sem mais delongas, a gente, claro, vai bater aquela bola falando muito de futebol local. E a gente tem que destacar, claro, aí a notícia dos últimos dias, das últimas horas, essa crise já no Motoclube. O Moto que mandou embora o seu técnico Leandro Campos. E aí, claro, tem várias razões. Mas o que a gente quer saber, Eduardo e Gustavo, é de quem é de fato a culpa, assim? É o trabalho do técnico que realmente não vinha rendendo? Ou, por exemplo, foi a diretoria que não deu condições para que o técnico, enfim, mostrasse o seu trabalho? Começando com o Eduardo, quem que você acha foi o culpado nessa história? Cara, vamos começar pelo começo, ó. É muita coisa. Exatamente. A confusão, ela vem ganhando proporções desde o início do trabalho. Já começou atribulado por conta de desgaste em amistosos de pré-temporada. Amistoso que não teve. Amistoso que não teve. Aquele jogo contra o Parnaíba. O jogo contra o Parnaíba que foi cancelado pelo Moto de forma totalmente estranha. Aí jogou apenas com uma equipe amadora. A preparação provavelmente não foi da maneira que o técnico, o Leandro Campos, queria. A gente também não sabe que condições de trabalho ele teve. Assim, eu acho muito temerário pôr a culpa em um ou outro, assim, ou na diretoria ou no técnico. Eu acho que a obra, o conjunto da obra é assinado pela diretoria. Por quê? Porque foi a diretoria, até onde a gente sabe, que divulgou uma nota dizendo que não concordou com o método de trabalho do treinador. Eu acho muito surreal você... Só descobriu isso agora? Não, é muito surreal você concordar ou discordar com o método de trabalho com 3 jogos. Eu acho uma loucura. O técnico ainda não tinha perdido na competição. Sai sem perder. O início de trabalho, eu acho assim que existem muito mais coisas que a gente não sabe sobre essa demissão. Inclusive eu tenho um palpite, eu acho que o Leandro Campos pediu para sair e resolveu de forma amigável ali com o Moto. Divulga uma nota dizendo que o trabalho não deu certo. É um palpite, eu não tenho informação sobre isso. Até porque a gente tentou falar com ele nas últimas horas. Ele não quis ele falar. Não quer se manifestar. Então assim, se ele tivesse chateado por sair com 3 jogos, ele já teria falado. Desabafado. Então, eu acho que houve um comum acordo ali. Eu acho que só quem sai perdendo é o Moto. Saíram mais 4 jogadores, 2 titulares. Apesar de que eu achar que o Júlio Batata era muito fraco ali para comandar o ataque do Moto. Mas eu acho que agora o Moto recomeça e o que a gente vinha prevendo desde lá da saída do Massinho prematura, antes mesmo da competição iniciar, eu acho que o que se preveu, estava se prevendo lá na frente, está se confirmando agora. A gente sempre tinha desconfiança em relação ao Moto, né, Gustavo? Agora, ao mesmo tempo, como o Eduardo falou, mensurar um trabalho em 3 jogos é possível? Não é possível, Thiago. E ainda tem aquela questão. O Moto teve um excelente início de campeonato contra o Juventude Samas, fez uma ótima atuação, venceu e convenceu. Aí 2 jogos, um contra o Pinheiro, teve um pouquinho de dificuldade, até pela qualidade do time do Pinheiro, que é bom. Aí o 0x0 com o São José, que foi um resultado atípico, mas mesmo assim são 3 jogos. 3 jogos, teve toda a preparação bem difícil, como o Eduardo falou. Então é muito difícil mensurar assim, é um trabalho... Ele recebeu jogadores muito em cima, né, também. Tinha jogador, ele falou de jogador, tem que regularizar jogador no bid ainda, esse tipo de coisa. Ele estava procurando ainda ajustes que a gente não ia saber se ia ter. E ele, assim, tem uma virtude que eu achei, pelo menos, que ele mostrava sempre pós as partidas um senso crítico. Dizia que realmente o time não estava bem, que precisava melhorar. Contra o Pinheiro, São José ele fez a mesma coisa. Contra o Pinheiro ele ressaltou da questão de que o time não jogou bem, precisava melhorar, foi valente, lutou, brigou, mas poderia ser melhor na questão técnica. Não, assim, e quando tu pega o jogo contra o São José, o Moto não jogou mal, o Moto criou chance, não foi aquele desempenho. Eu acho que jogou. Acho que o jogo poderia ter vencido, porque teve uma chance clara. Diante da fragilidade do São José, tudo bem, mas assim, eu não acho que não fez uma parte, se ele tivesse perdido de goleada pro São José. Isso, não era motivo pra tirar também o cara. Automático, um time que vem apanhando de todo mundo, é o lanterna do campeonato, você chega lá e perde, mas assim, o time perdeu o gol sem goleiro, criou, não conseguiu marcar, o goleiro São José fez algumas boas defesas, ou seja, não foi uma tragédia para uma demissão, o que só acaba corroborando o que eu falei no início. Tem mais coisa. Tem mais coisa por trás disso daí. Eu acho que essa crise que o Moto vem tendo, porque de fato o Moto há alguns anos vive uma crise financeira. Essa questão da camisa do goleiro, que eu acho que o Gustavo também acompanhou, tu acha que pode ter pesado também? Não, eu acho que essa camisa da crise do goleiro, a crise da camisa do goleiro, que a gente vai explicar rapidinho, porque para quem não acompanhou, o goleiro titular do Moto estava com uma camisa que a arbitragem julgou que era parecida com a do São José. Pediram para ele trocar, não tinha uma segunda camisa e o goleiro reserva, que tinha uma camisa amarela, acabou jogando. Ou seja, o titular
saiu da partida Pra antes entrar do no início. interior. Saiu da partida. Já não. tinha visto isso, Gustavo? Ou seja, Não, antes e é da- lamentável. Antes da partida inicial, o goleiro que ele escalou como titular não pôde iniciar a partida por conta de uma camisa. Eu acho que isso é um palpite, mais uma vez. E isso foi um estopim, assim, para... Ele ficou muito irritado. Exato, acho que foi a hora que Gostou, ele não? deve ter decretado. Eu Não tô vou num ficar, lugar né? que é um palpite. E eu acho que ele foi bem cortês com o Moto e deve ter dito, ó, divulga uma nota dizendo que o trabalho não deu certo, é melhor do que ele sair chutando lata, de repente fechando as portas de um clube que no futuro ele pode vir a treinar. É mais um episódio de Correto. amadorismo. Amadorismo. Infelizmente. E Então, amadorismo no futebol profissional, um time do tamanho do Motoclube é uma coisa que a gente lamenta demais. sabe Ficou que existe atrasado mais de até, 10 minutos. existe até determinações da própria CBF que o clube vá com 3 tipos de equipagem. Não que é tinha. justamente para ter Essa não ter esse possibilidade. problema. Essa possibilidade Que é- existe, a gente sabe que existe. Pode Então, acontecer. assim, é muito triste. Eu acho que essa, não vou nem falar em má administração, porque o Moto já vem há alguns anos numa crise financeira, a gente sabe disso, mas essa situação só vem para confirmar mesmo que o Moto está sendo muito mal administrado, cara. Há alguns anos isso não é demérito dessa diretoria não. Inclusive essa diretoria acho que vem fazendo até um trabalho dentro do limite, assim, razoável. De austeridade financeira, razoável. transparência. Eu acho que Em alguns aspectos. precisa, cara, melhorar bastante na questão administrativa. Muito bem, vamos falar um pouquinho de estadual, que o Sampaio assumiu nesse final de semana a liderança, né, nessa vitória diante da equipe do Pinheiro, Gustavo. O que você pode falar dessa vitória do Sampaio lá em Pinheiro? Uma vitória gigantesca, difícil ganhar lá no Costa Rodrigues. O Pinheiro deixou uma excelente impressão nesse início de estadual, principalmente no jogo contra o Moto, onde jogou melhor do que o Moto até, perdeu assim por acaso do futebol, né? Às vezes acontece. E o Sampaio deu uma bela resposta por daquele empate. Aquele empate já deixou boa parte da torcida assim balançada de o time tá no caminho certo, não tá. Mas vencer o Pinheiro foi um ótimo Ganha de virada, né? É ótimo não só na questão Poder de reação. não só na questão técnica, de avanço técnico, mas também na questão de avanço psicológico. Importante até pensando num jogo difícil, o jogo do ano que o Sampaio vai ter já contra o Águia Negra nesta quarta. Falando nesse jogo, né, Eduardo, o Águia está se preparando lá no Mato Grosso do Sul, na cidade de Rio Brilhante, para receber o Sampaio. Tem grande expectativa esse jogo, né? Eu estava acompanhando, dando uma pesquisada. Geralmente eles fazem um caldeirãozinho dentro do estádio, tá entendendo? O ninho da águia, O gramado parece O boas gramado parece boas condições, condições. a do ninho Uma da águia. informação bastante relevante, estou até publicar hoje uma matéria sobre isso. O time tem 3 jogos, não perdeu nenhum. Já vem desde o Jogo ano da passado. temporada e desde o ano passado, dando uma pesquisada, no Campeonato Sul Mato Grossense, do qual ele foi campeão, em que ele perdeu apenas 4 partidas no campeonato inteiro, conseguiu manter grande parte do elenco, ou seja, é um time que, apesar de não ter um estofo assim, como o Sampaio Corrêa tem, né, um time mais conhecido nacionalmente, veio sendo um time bastante perigoso dentro ali do seu sua estado, realidade, da sua do Mato realidade. Grossense. Então, assim, como o primeiro jogo é lá, então a gente sabe que o risco é um pouco maior. Acredito que o Sampaio, até por essa vitória, como o Gustavo falou, foi uma vitória bastante, assim, até importante para a autoestima do time, que a gente vinha comentando muito, o Sampaio perdeu muitos gols contra o MAC, ficou aquela história de o pé não tá calibrado, mas aí essa vitória com 2 gols do meia, o Everton Dias, dá um ânimo a mais. Muito boa vitória, o Matheus Lima não vai jogar novamente, eu acho que é mais um problema. Você até que queria- O lateral Everton também não vai Também jogar. não vai. Queria até que o Gustavo comentasse isso. Thiago Santos não fica disponível nunca, Matheus Lima também não. E aí vai de catarinense de novo, né, Gustavo? Provavelmente, né? É verdade, o Sampaio foram as principais contratações, querendo ou não, pro ataque. O Matheus tirou o Matheus do Imperatriz, voltou o Thiago Santos, que teve uma boa passagem no Pois início. é. Então acaba prejudicando nesse início de temporada muito o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa que precisa desse camisa 9, geralmente é uma posição historicamente nos últimos anos carente do Sampaio Corrêa. E aí não contar com os 2 reforços para essa área, ainda mais no jogo do ano, é uma situação bem delicada. E o Sampaio não pode pensar só, tem a vantagem do empate, mas também não pode pensar só em se defender. Porque Não pode. Porque Eduardo. se jogar atrás contra o Águia Negra, por mais que o Águia Negra seja um time de 4ª divisão, um time desconhecido da maioria, não dá pra cantar assim a superioridade, favoritismo, porque senão... É um jogo de 3 mil pessoas. Na casa deles, eles vêm jogando Estádio. 3 mil pessoas. 3 mil pessoas, bem acanhadinho, Bem acanhadinho, mas aí parece vem fazendo uma funcional boa o campanha. Ou seja, é um jogo perigoso que eu acho que o Sampaio passa. Sem tantas dificuldades. Ao menos o Só empate, que você é acha? bom chegar lá. Gustavo também acha. Também acho que passa. Eu acho que passa, mas tem que chegar lá com bastante cautela, porque, como o Gustavo falou, é o jogo do ano. Uma eliminação precoce, Vai pesar. o prejuízo Custa financeiro. é Nossa, muito grande. o prejuízo tanto. Brigatti vai balançar, a gente não tem como negar isso aí. Infelizmente, é o início de um trabalho
desse ano no caso, porque ele vem desde o ano passado. Da segunda mas fase dá uma diante ele balançada. respira, né? Mas essa primeira ele tem que essa passar. primeira diante de um Tem time que como o passar. Gustavo falou, Até porque- um time desconhecido. Até porque a segunda já prevê um duelo equilibrado barra difícil, que é pegar o Avaí ou Ferroviária de São Paulo. Avaí Duas na equipes Série B, com... Ferroviária E a Ferroviária no maior estadual do país com uma estrutura boa. Então, Lá em Exatamente, então Araraquara. não vai ter moleza o Sampaio. Ser eliminado assim vai ser um prejuízo muito grande. E claro, a Liga vai acompanhar como sempre faz, a gente vai estar aqui, claro, comentando com vocês e a gente se despede de mais uma edição de Liga ao Estado e lembrando que você pode nos acompanhar na íntegra aí nas redes sociais de O Estado do Maranhão e também no site oestadoma.com.br. Agradeço a minha dupla de ouro, chamo você para a próxima semana. Um grande abraço. valeu!